Oi, turma, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pensar ciência, tá? O que é o pensar ciência? Traz o tema de o que é vida. Ele vai falar aqui, nesse pedacinho de texto, né, que a identificação da vida é muito difícil de ser explicado, né? O que é vida é uma coisa que gera certas especificações, né? Então, gera alguns procedimentos para se explicar se é vida. Em que momento é a vida, por exemplo, né? Alguns cientistas vão falar que a vida é através da reprodução. Outros vão falar que a vida vem do céu. Então, várias pessoas vão relatar, vários cientistas vão relatar coisas diferentes do que é a vida. Aí eu peço para vocês grifarem lá no segundo parágrafo, que eu vou ler aqui o segundo parágrafo. Identificar se algo é ou está vivo é uma tarefa muito difícil. Sementes de plantas podem permanecer por anos no chão da mata sem nenhuma alteração. Elas estão vivas? Então ele deu um exemplo muito legal. Algumas sementes, sim, de plantas demoram para germinar, demoram para nascer, mas elas estão no solo. E aí, será que é viva ou será que não está viva? Sim, algumas plantas, alguns cientistas vão dizer que sim, são vivas, porque elas vieram de um outro descendente, vieram de um outro indivíduo que teve uma reprodução e que conseguiu crescer. Alguns outros indivíduos vão dizer que sim, é um ser vivo por causa do material genético, porque pode gerar descendentes. Então, dois grupos aí diferentes, tá? Para vocês entenderem, tá? Mais para frente ele fala assim: a capacidade de reprodução e de crescimento é suficiente para caracterizar algo como vivo. Outros preferem considerar vivos apenas os seres que se replicam e conseguem transmitir seus materiais genéticos para as próximas gerações, né? Então a ciência diz que se para ter vida, né, o indivíduo tem que conseguir se reproduzir e gerar descendentes férteis, que os filhos consigam se reproduzir. É isso, né? Então bactéria, é, ser humano, planta, animal, fungo, tudo isso eles vão ver e vão avaliar de acordo com essas características, tá? Um exemplo aqui para ficar mais claro para vocês, vou dar o exemplo do cerrado, tá? Algumas plantas do cerrado, elas precisam que tenha um período de de queimada, naquele período, por quê? Para que as plantas consigam germinar. Nossa, professor, mas como assim? Tem plantas que precisam de altas temperaturas para conseguir crescer. Por quê? É como se quebrasse essa camada aqui que protege a semente. E daí, quando se tem essa queima, né? Essa quebra, ela consegue germinar. Por isso que os campos são verdes, né? São algumas espécies só de plantas. Outras não têm, outras conseguem germinar com muito facilidade, como é o exemplo do feijão aqui. Se a gente planta o feijão no algodão, ele vai nascer. Se planta na terra, aquele feijão vai nascer. Então, é um exemplo, tá? Dois exemplos aí diferentes, distintos, mas que são considerados vidas, tá? Aí agora eu quero que vocês realizam a questão um e 2, ok? A primeira, em grupo, pensem em uma definição de vida e redigam um conceito. Então, quero que vocês expliquem o que é vida da maneira de vocês, certo? E a segunda é bem legal. Você vai escolher um personagem de uma ficção científica, tá? Um ciborgue, um zumbi, um vampiro, um lobisomem. Para essas atividades, imaginem que esses personagens seja real. Listem as características do personagem escolhido e analisem se ele pode ser considerado um ser vivo, segundo a definição do próprio grupo, tá? Então vocês vão pensar em algumas características que eu poderia considerar um zumbi como um ser vivo, um vampiro como um ser vivo e o ciborgue como um ser vivo, tá? Escolhe aí o personagem que você achar que tem essa dúvida aí. Será que é vivo? Será que não é? Beleza?
Então, até o próximo vídeo, turma. Até daqui a pouco.